Olá, eu queria deixar para você uma série de 7 vídeos em que eu comentei há alguns anos sobre a ansiedade. Eu comentei sobre a ansiedade porque esse é um dos meus grandes problemas. Eu inclusive me tratei para ansiedade, faço hoje uma manutenção de tratamento hoje, né? Para quem me conhece, eu nunca escondi, eu tive ansiedade generalizada, o toque, ainda lido com ele hoje um pouco e me tratei para a depressão e graças a Deus estou muito bem. Então eu gravei uma série de 7 vídeos rapidamente, há alguns anos, para você poder ter algumas dicas daquilo que eu aprendi na Bíblia e nas psicoterapias, não é? Para que você possa também ter mais qualidade de vida. Antes de você assistir esses vídeos, eu queria dar aqui uma dica a mais para você lidar com a ansiedade. Você lembra que quando Jesus estava no jardim do Getsemane, ali em São Mateus 27, quando ele estava numa profunda angústia e ansiedade, ele disse algo para Deus em oração que foi o seguinte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que Cristo fez neste momento de ansiedade? Ele sublimou, ele transferiu sua preocupação para Deus. Essa é uma dica muito importante que eu deixo para você. Aprenda a compartilhar com Deus e a deixar que Ele atue mais na sua vida. 1 Pedro 5,7 diz assim: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Quando nós fazemos como Jesus, transferimos para Deus, pedimos para Ele cuidar da nossa ansiedade, obtemos um alívio imediato. Isso faz parte da cura. Não estou dizendo que você não deve buscar um tratamento medicamentoso e nem psicoterápico. Não. Eu estou dizendo que é muito importante, especialmente nos momentos de crise, você não recorrer só ao medicamento, mas especialmente a Jesus. Então você entrega para Deus o seu problema. Diz assim: Deus, eu estou cansado de querer ser Deus na minha vida. Eu quero deixar que o Senhor seja Deus na minha vida. Me ajuda a resolver isso? Eu, como ansioso, eu quero resolver tudo da minha maneira. Mas eu percebo que quanto mais eu tento resolver as coisas da minha maneira, pior eu fico. Aumenta a minha ansiedade, aumentam os meus sintomas e a minha vida não fica uma vida de qualidade. Agora, quando eu permito que Deus seja Deus, descanso nele, a minha vida fica muito mais fácil. Até o tratamento que eu faço funciona melhor. Porque, em primeiro lugar, eu aprendi a sublimar, a transferir meus problemas para Deus. Então, pratique isso. Quando você estiver muito ansioso, muito ansiosa para fazer alguma coisa, para resolver, faça sim a sua parte. Deus não gosta da preguiça, mas transfira mais os seus problemas para Deus. Ele pode cuidar dos seus problemas. Ele é onipotente. Ele é Deus. Ele pode fazer a diferença. Espero que esses vídeos sejam uma bênção na sua vida e ao você se beneficiar com esses vídeos, convido para você compartilhar com as outras pessoas, para curtir os vídeos, né, para se inscrever aqui no canal. Vai ser uma satisfação ter a sua companhia ao longo desse nosso crescimento espiritual juntos. Um forte abraço e até a próxima. Eu selecionei um depoimento em especial que me motivou a elaborar uma série de vídeos para tratar sobre a ansiedade. Por isso, nesses próximos vídeos eu quero dar a você 7 dicas para lidar com a ansiedade. Antes eu quero fazer uma introdução e lhe dizer o seguinte: essas dicas que eu vou lhe dar são com base na Bíblia e com base na minha experiência pessoal. Eu desenvolvi vários problemas de ordem emocional, amigos, ao longo dos anos. Com 5 anos eu desenvolvi tiques nervosos, depois desenvolvi ansiedade generalizada, fobia social, tive transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, problemas de baixa autoestima e uma das doenças piores que eu tive, a depressão. Para você ter uma ideia, quando eu estava com 25 anos, eu tive uma depressão que eu perdi 15 quilos em 20 dias. Então você pode ter certeza, eu vivi na pele
o sofrimento psíquico. E por isso eu quero repartir com você algo da minha experiência para a cura emocional. Esses vídeos que eu vou fazer não substituem de forma alguma um programa especial temático que eu farei só sobre a depressão e que eu contarei a minha história com muitos detalhes. Essa série de vídeos que eu farei será algo que eu pretendo fazer semanalmente ou quem sabe diariamente para dar aconselhamento. Eu só lhe contei brevemente a minha história para lhe mostrar que, como eu senti na pele isso, eu consigo entender muitos dos problemas pelos quais muitos de vocês estão passando. E o meu desejo sincero é lhe ajudar, assim como Deus tem me ajudado por meio da palavra dele, por meio de pessoas maravilhosas e profissionais qualificados que ele tem colocado no meu caminho. Bom, eu vou ler para você o depoimento dessa pessoa querida que escreveu e nos próximos vídeos daremos sequência a 7 dicas para você lidar com a ansiedade. Eu não vou identificar, obviamente, essa pessoa. Essa telespectadora do programa escreveu o seguinte: tenho depressão há anos e estou fazendo tratamento com uso de medicamento depois de minha psicóloga muito insistir. Eu lutei o quanto pude para não tomar, mas não teve jeito. O problema é que estou há um mês de entregar minha monografia de final de curso e o remédio me deixa lerdíssima. A depressão me impossibilita de me concentrar. Prejudicou muito meus estudos, mas o remédio me dá muito sono. Essa questão tem me abalado muito porque sempre fui a melhor e mais aplicada aluna e agora estou sem conseguir render como antes. Tenho bulimia nervosa também, o que me deixa transtornada. Toda vez que vomito, choro e me vem uma culpa muito grande. Enfim, é isso. Obrigada. O que Deus tem a dizer a essa querida jovem que sofre de depressão e bulimia nervosa? O que Deus tem a dizer a você que tem algum transtorno emocional ou que tem problemas com a ansiedade? Você vai obter a resposta nos próximos vídeos. Eu espero que você acompanhe. Não importa se você é ateu ou agnóstico. Por favor, veja esse material, porque independente de crer ou não em Deus, algo do que a Bíblia diz e algo do que a minha experiência de vida mostra, pelo que eu vivi e ainda vivo, com certeza vai ajudar você. Meu objetivo é ajudar você. Vamos comentar então 7 dicas para lidarmos com a ansiedade. Então vamos para essas dicas. A primeira dica é a seguinte: converse com Deus sobre tudo o que você sente. Isso é muito importante porque quanto mais você abre o coração com alguém e desabafa do que você sente, mais você esvazia o seu interior, o seu inconsciente dos seus problemas. Isso nós podemos ler, por exemplo, no Salmo 38, versículo 9. Vou ler para você o Salmo 38, verso 9. Para darmos sequência a essa série de vídeos em que nós estamos abordando, não é? As dicas para lidarmos com a ansiedade. Salmo 38, 9 diz o seguinte: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Você precisa colocar diante de Deus tudo aquilo que você sente. Raiva, ódio, inveja, amargura, rancor, não importa. Abra o coração a Deus. Isso vai lhe fazer muito bem. Outro texto que faz parte desse tópico é 1 Pedro 5,7. Ali diz assim: lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Você não precisa se sentir culpado, culpada por ter ansiedade. Sabe por quê? Porque Jesus
ao invés de lhe acusar ou dizer assim, ah, você não tem fé, Jesus tem cuidado de você, diz 1 Pedro 5,7. Essa jovem que me escreveu, ela diz que tem bulimia nervosa e que cada vez que ela vomita, ela chora porque ela tem uma culpa muito grande sentindo que está destruindo o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Minha jovem, não sinta isso. Sabe por quê? Deus, Ele sabe da sua limitação atual, do seu problema, da sua doença. Jamais Deus vai pensar algo ruim de você. Deus quer atuar na sua mente para lhe proporcionar a cura. 1 Pedro 5,7 não diz que Deus nos acusa ou nos condena por sermos ansiosos. Diz que Ele tem cuidado de nós e nos convida a lançarmos a nossa ansiedade sobre Ele. A segunda dica para lidarmos com a ansiedade, a segunda das 7 dicas que abordaremos nesses vídeos é: não se culpe por ser ansioso. Por quê? Quanto mais você se sente culpado ou culpada, mais a sua ansiedade aumenta. E se a sua ansiedade aumentar, os seus sintomas vão aumentar. Então, se a sua culpa aumenta, aumenta a ansiedade. Aumentando a ansiedade, aumenta o sintoma. Aí você vai ter mais o toque, mais a fobia social, a síndrome do pânico, não é? O tique nervoso. Então, ao aumento da culpa desnecessária, aumenta a ansiedade e aumentando a ansiedade, aumenta o sintoma. Então, não se culpe. A vida de uma pessoa que se culpa a todo instante não é saudável. Veja o que diz Provérbios, capítulo 21, versículo 8. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. É óbvio que aqui fala do culpado de um crime, não é? Mas aqui há uma aplicação para nós, ou para a pessoa que é ansiosa e vive culpada. O caminho de uma pessoa com culpa é tortuoso, ou seja, ela não consegue andar num caminho reto, linear de felicidade. Ela é inconstante. Então não alimente a culpa desnecessária. Outro texto, 1 Tessalonicenses 3,13. Esse também é um texto muito interessante para você que é culpado ler, para você que sente muitas vezes uma culpa desnecessária. 1 Tessalonicenses 3,13, que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis, em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Aqui diz que Deus, Ele tem o desejo de fortalecer o seu coração para você ser irrepreensível e lhe preparar para a volta de Jesus. Ou seja, o objetivo de Deus é preparar o seu coração por meio da paz que só Cristo pode dar, de acordo com João 14, 27, para que você perca o seu tempo buscando a santidade para o preparo na volta de Cristo. Não perca do seu tempo precioso, não gaste a sua energia mental, emocional e física se culpando de coisas que são muitas vezes ilógicas. Óbvio, quando erramos, sentir uma culpa saudável para termos um arrependimento e depois nos perdoarmos e recebermos o perdão de Deus é outra coisa. Eu estou falando da culpa excessiva, da culpa doentia. E o texto base que eu dou para você se sentir melhor é Jeremias 31:3. Ali é dito o seguinte: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Meu amigo e minha amiga, o amor de Deus por você independe da sua ansiedade, independe das suas doenças, independe das suas limitações ou das suas virtudes. O amor de Deus é incondicional. Bom, a terceira dica que eu dou é: faça um tratamento psicológico.
Isso aqui é muito importante porque se você não fizer um tratamento psicológico, você não vai entender a origem do seu problema. Você pode até descobrir sozinho o porquê que você tem um problema. Agora, saber lidar com ele, muito difícil. Você tem que tirar da sua mente essa ideia absurda de que psicólogo é algo desnecessário, ou de que psicólogo e psiquiatra são profissionais para loucos. Quem afirma isso é muito ignorante. Que bom se toda a humanidade passasse por algum momento em um bom psicoterapeuta para fazer uma autoavaliação, para se conhecer um pouco mais. Então, o tratamento psicológico com um bom profissional cristão, ele ajuda você a entender a origem do seu problema. Quando você entende a origem do problema, acontece uma coisa muito interessante. Você se depara com a verdade. E ao você se deparar com a verdade, cumpre-se na sua vida o texto de João 8,32. Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou lhe dizer uma coisa agora, tem que ser muito macho para fazer terapia. Sabe por quê? Porque você bater de frente com o seu eu e descobrir que há padrões de pensamento e de comportamento e uma estrutura familiar precária por trás dos seus problemas, tem que ser muito macho para encarar isso. Agora vou lhe dizer uma coisa, é apenas quando você bate de frente com isso, quando você descobre a verdade sobre você mesmo e a encara, é que você é libertado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, não deixe de fazer uma psicoterapia com um bom profissional. Eu recomendo o tipo de psicoterapia que você fale e que o profissional também fale. Te aconselhe, confronte você. Coloque ideias na sua mente lógicas e verdadeiras sobre você. E um profissional que harmonize a ciência da psicologia com a ciência da Bíblia. Isso é espetacular. Eu tenho uma terapeuta que faz isso, tenho sido ricamente abençoado. Faço terapia, queridos, há 2 anos. Muitos casos se resolvem com bem menos tempo, não é? Algumas pessoas com poucas sessões já resolvem o problema delas. No meu caso, como o meu problema eu tenho que construir toda uma estrutura psíquica, isso demora um pouco mais de tempo, né? Mas isso não é o problema. O importante é que eu estou conhecendo a verdade sobre mim mesmo, estou crescendo, estou aprendendo, estou mudando em muita coisa, estou sendo uma pessoa mais feliz e graças a Deus, por causa disso, estou aprendendo muita coisa para poder passar para você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando esse vídeo agora. A primeira dica de hoje é: faça um tratamento psiquiátrico se necessário, fazendo uso do medicamento. Por que eu estou dizendo isso? Há um preconceito muito grande entre cristãos quanto ao psiquiatra. Muitos pensam o seguinte, que o psiquiatra é um médico somente para loucos. Mas se formos parar para analisar, todos nós temos alguma coisinha de loucos, não é? Ninguém é totalmente, diríamos assim, são. E se formos parar para analisar bem, não há ninguém plenamente saudável mentalmente. De modo que, em algum momento, dependendo do grau de sintoma que tenhamos, a medicação se torna necessária. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem o transtorno obsessivo compulsivo e tem o hábito de verificar demais as coisas, tem pensamentos obsessivos, lava muito as mãos de medo de contaminação, você não vai conseguir controlar isso apenas fazendo oração.
porque o seu problema é químico cerebral. Então você precisa regular isso. Você precisa resolver esse excesso de ansiedade que está dentro da sua mente. E a medicação vai aliviar esse seu sintoma. Fazendo um link com o que eu comentei ontem sobre o tratamento psicológico, o tratamento psicológico é o que vai lhe ajudar a descobrir a origem do seu problema. A medicação ela não cura. A medicação ela alivia o sintoma. E ela é importante porque se você não aliviar o sintoma, você vai estar jogando uma carga negativa para o seu corpo incrível, que poderá te trazer sérias doenças. Além disso, o medicamento é importante para te preparar para a psicoterapia. No consultório de psicoterapia, você vai se deparar com verdades sobre você mesmo e que você não gostaria de se deparar com elas. Comentei um pouquinho sobre isso ontem. E a medicação diminui um pouco a ansiedade por você ter que se deparar com essas verdades. E, consequentemente, a medicação vai facilitar a sua permanência no trabalho psicoterápico. Antes de lhe dar uma dica sobre como diferenciar entre um bom e um mau psiquiatra, eu queria lhe mostrar as evidências bíblicas de que Deus não é contra você tomar um medicamento se for prescrito corretamente. O primeiro texto que nós vamos ler se encontra em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, diz o seguinte: Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Paulo poderia ou não poderia ter curado Timóteo do problema de estômago que Timóteo tinha, meu amigo? Com certeza poderia. Só que não foi da vontade de Deus. Deus quis utilizar o que a medicina dispunha na época para tratar os problemas de estômago de Timóteo. Então a Bíblia não é contra o uso de medicações. Não é contra o tratamento alopático. Certo? E um outro texto que é muito claro a respeito disso se encontra em Colossenses 4,14. Em Colossenses 4,14, lemos o seguinte: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Ora, se Lucas era médico e era cristão, é óbvio que se Lucas era médico, ele prescrevia medicamentos. E se ele prescrevia medicamentos e era cristão, isso significa que não é errado um cristão prescrever medicamentos. Automaticamente, isso significa que não é errado um cristão tomar medicamentos. A Bíblia é tão lógica, tão clara, eu não sei o porquê que muita gente alimenta esse tipo de lenda de que tomar medicação é falta de fé. Não acredite nesta barbaridade. Quem afirma uma coisa dessas, ele não sabe o que ele está dizendo. Ele não tem o mínimo conhecimento das origens, dos sintomas de uma doença de ordem emocional. Vamos hoje para a quinta dica para lidarmos com a ansiedade. Essa quinta dica diz o seguinte: mantenha contato com a Bíblia mesmo sem vontade. Por que nós devemos manter contato com a Bíblia mesmo sem vontade para lidarmos com a ansiedade ou com a depressão? Eu vou ler para você um texto bíblico e vou lhe contar uma experiência muito particular que tive com a Bíblia num dos momentos mais difíceis da minha vida. O texto que eu vou ler se encontra em João capítulo 6, verso 63. E aqui Jesus Cristo diz o seguinte:
João capítulo 6, verso 63. O Espírito, falando do Espírito Santo, dá vida. A carne não produz nada que aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Aqui Jesus está dizendo, entre outras coisas, que as palavras que ele disse, e que ele diz, obviamente, são espírito e vida. Ou seja, há vida na palavra de Deus, meu amigo e minha amiga. Quando no ano de 2005, eu desenvolvi a depressão, eu me lembro que eu li o Novo Testamento em 20 dias. E isso foi o que me deu um suporte muito grande para que eu buscasse ajuda. O espiritual, o contato com a Bíblia me deu suporte para eu depois buscar ajuda psicoterápica, psiquiátrica, para que eu buscasse outras alternativas de tratamento. Eu não tenho dúvida alguma que se eu não tivesse lido a Bíblia, se eu não tivesse mantido um contato com as palavras de Cristo, que são espírito e vida, eu não teria aguentado. Em 2005, amigos, eu perdi 15 quilos em 20 dias por uma crise depressiva que eu tive. E esse contato com a Bíblia me ensinou que, mesmo sem vontade, nós devemos manter contato com a palavra de Deus para lidarmos com a nossa ansiedade, com a depressão, ou seja, com qualquer outro sintoma. Devemos manter contato com a palavra de Deus porque a palavra de Deus é espírito e vida. Mesmo sem vontade, separe uns momentos para ler a Bíblia, para buscar na palavra de Deus conforto e instrução. E pode ter certeza, cada vez que você mantiver contato com a Bíblia, você vai dar ao Espírito Santo a oportunidade de colocar no seu corpo e na sua mente aquele poder vivificador da palavra de Deus. E o último texto que eu gostaria de ler para você, ele se encontra em Jeremias 15, 16. É um texto que é conhecido de vários de vocês, mas convém relembrar. Jeremias 15, 16. Quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. Literalmente você precisa comer a palavra de Deus. Você precisa passar mais tempo com a palavra de Deus que com qualquer outra coisa. Nos momentos de ansiedade, mesmo sem vontade. Nos momentos de tristeza, mesmo sem vontade. Nos momentos de depressão, mesmo sem vontade. Coma da palavra de Deus. E a vida que existe na palavra de Deus vai regenerar a sua vida, vai transformar o seu coração, vai trazer vida ao seu corpo, vai dar um novo significado à sua existência. Vamos para a nossa sexta dica para lidarmos com a ansiedade. O nosso sistema educacional mundial é uma desgraça. Por que é uma desgraça? Porque nos ensina a administrarmos empresas, mas não nos ensina a administrarmos o próprio eu. Por isso eu gostaria de repartir com você a sexta dica que diz: devemos administrar o eu, dialogar com o eu, se quisermos lidar corretamente com a ansiedade. Infelizmente não aprendemos isso em nossas escolas, não aprendemos isso em universidades, porque o sistema mundial é falho. Vejo, de certo modo, uma corrupção nesse sentido, porque como que uma pessoa pode administrar bem uma empresa, administrar bem um negócio, ser um ótimo profissional ou acadêmico se não sabe administrar o próprio eu? Fui aprender a importância de dialogar com o eu em psicoterapia. Será que só fazendo psicoterapia nós vamos aprender isso? Sinceramente, desculpe o desabafo, o nosso sistema educacional mundial é ridículo.
Mas vamos para essa importante dica sobre o dialogar com o eu. Você pode pensar o seguinte: o Leandro deve estar ficando louco. Agora eu vou ter que falar sozinho comigo mesmo? É isso mesmo. Você tem que falar com você mesmo. Porque se você não aprender a amar a você mesmo, você não vai amar os outros. Se você não aprender a acalmar-se, ninguém vai acalmar você. Jesus diz em Mateus 22, 36 a 40, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então, antes de você acalmar as pessoas, você tem que aprender a acalmar-se. E dialogar com o eu é fundamental. Por exemplo, nos momentos de crise, se o seu nome é João, você dizer o seguinte: João, calma. O que está acontecendo para você ficar assim? Vamos pensar numa solução. Dizer para você mesmo: João, eu estou com você. Digamos que você se chama Kelly. Kelly, veja bem, você está passando por esse problema, realmente é difícil, mas olha, Kelly, eu estou com você. Deus está acima de tudo. Esse pequeno diálogo com o eu, ele abranda o nosso interior, nos acalma, dá paz ao nosso sistema nervoso. E obviamente isso vai se refletir positivamente em toda a nossa mente e no nosso corpo. Isso parece simples e até bobo para alguns, mas é fundamental para nós aprendermos a administrar a nossa ansiedade. Dialogar conosco, falar com eu, conversar com a nossa criança interna ferida e machucada, são coisas fundamentais para abrandarmos o nosso inconsciente, aquela parte do cérebro que registra tudo, todos os nossos traumas, pesares, dos quais muitas vezes nem lembramos. Então esse diálogo com o eu é fundamental e eu recomendo a você a se amar o suficiente para acalmar-se. E você quer ver uma base bíblica para o diálogo com o eu? Nós vamos ler aqui o Salmo 42, verso 5. Eu recomendo que você leia todo o Salmo 42. Veja como Deus é espetacular. Antes de a psicologia como ciência descobrir sobre a importância de dialogar com o eu, a Bíblia já dizia isso. A Bíblia, mesmo sendo um livro milenar, ela tem conselhos, dicas espetaculares para o homem pós-moderno. Sobre o diálogo com o eu recomendo que você leia o Salmo 42, mas eu vou ler o verso 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Aqui é Davi falando com ele mesmo. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Converse com você mesmo. Seja o seu melhor amigo. E você verá que isso vai fazer uma grande diferença nos momentos de ansiedade. Chegamos, meus amigos, na nossa última dica para lidarmos com a ansiedade. Eu aconselho que você reveja os pequenos vídeos que nós disponibilizamos para que você tenha uma visão do todo, para que você tenha todas as dicas disponíveis para você lidar com uma das coisas mais horríveis, que mais causam sofrimento para nós, que é a coisa chamada ansiedade. Quando a ansiedade se torna patológica, uma série de enfermidades a acompanham. E por isso, se você puder aproveitar daquilo que eu aprendi em psicoterapia, daquilo que eu aprendi estudando a Bíblia e que eu passei a você nessas dicas, com certeza você vai ser grandemente beneficiado. E a última dica que daremos desta série, das 7 dicas para lidarmos com a ansiedade, a 7ª dica é: faça a escrita terapia. Você já ouviu falar da escrita terapia? Pois é, meu amigo e minha amiga, há estudos científicos que comprovam a eficácia da escrita para diminuir a ansiedade.
Como isso funciona e por quê? Os estudos na área da psicologia descobriram que quanto mais você escreve, desabafa sobre aquilo que está angustiando a sua mente, mesmo que saia um palavrão ali, quando você está fazendo isso, você está, de certa forma, esvaziando o conteúdo negativo que está gravado lá no seu inconsciente. E a partir do momento em que você vai esvaziando o conteúdo negativo do inconsciente, o consciente, que é a parte racional do cérebro, ele começa a reagir melhor, porque você vai estar registrando no inconsciente uma informação nova, a de que aquele assunto que está agora sendo externalizado não fará mais parte da sua vida. E como que isso se concretiza? Olha como é interessante a mente humana. A mente humana trabalha através de símbolos, signos. Você vai pegar, escrever num papel tudo aquilo que você sente, toda a raiva que lhe incomoda, toda a frustração, vai alistar todas as pessoas que você no momento está odiando, tudo que lhe fizeram de mal, todos os abusos, todas as vezes que zombaram de você na escola, todas as vezes que pisaram em você no seu trabalho, todas as vezes que aquele chefe maligno, perverso, chato, lhe incomodou e não lhe compreendeu, você vai desabafar isso no papel. E em seguida você vai pegar esse papel e vai queimá-lo. Quando você queima esse papel, a tua parte inconsciente do cérebro está entendendo o seguinte, que aquilo não está mais fazendo parte da sua vida. Ele entende que você esvaziou algo do seu conteúdo. Se você fizer isso diariamente, você vai perceber que ao esvaziar o conteúdo do inconsciente, a parte consciente começará a se sentir bem. E você vai perceber que você vai explodir de maneira muito menos frequente, você terá muito menos sintomas e ao invés de você desabafar nas pessoas e feri-las, você vai estar desabafando no papel e depois queimando. Então faça a escrita terapia. Faça porque isso lhe fará muito bem e dará um significado novo ao seu inconsciente. Você dará a ele uma informação nova de que aquelas coisas ruins não precisam mais fazer parte dele. Eu quero lhe dizer que foi uma honra muito grande para mim compartilhar com você essas 7 dicas para lidar com a ansiedade. Eu gostaria de finalizar lendo um salmo para você e também lhe fazendo um convite. O salmo que eu vou ler é o Salmo 34:18, que diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Não importa o grau de ansiedade no qual você se encontra, não importa o grau de depressão no qual você se encontre neste momento, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Mesmo que o seu coração não sinta por causa do desequilíbrio químico cerebral, Deus está perto de você. E Ele não depende dos seus sentimentos para amá-lo, para amá-la e para estar perto de você. Por isso eu convido você a crer mais na Bíblia do que nos seus sentimentos que estão doentes. E a segunda dica que eu lhe dou, finalizando esse vídeo, é: envie os seus problemas, aquilo que lhe angustia. Não vou identificar você, fique tranquilo. Pode enviar ali por aquele espaço do Facebook que pode-se digitar as mensagens, não é, que são ocultas. Envie por ali que eu quero colocar o seu problema na mira da verdade para que a palavra de Deus apresente a solução imediata para o seu problema, tá bom? Eu vou aguardar você.
E desde já peço que o Criador lhe dê um sábado muito feliz, um sábado abençoado, de muita paz, de muita saúde. E não se esqueça, Cristo pode lhe dar a paz que o mundo não pode dar. Apegue-se a Ele, seja amigo dele e tudo lhe irá bem. Um abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro.